Boa noite, FM Exclusive. Estamos à disposição. Esse dia maravilhoso hoje, no dia 6 do 6, né? Do 7. Do 7 já, 2020. É com grande satisfação que a gente adentra no lar de vocês, no celular de vocês, pedindo para você repassar para os seus amigos, porque hoje vai ser uma noite inesquecível. Tivemos o prazer de trazer pessoas aqui que vai de encontro o que está acontecendo de tanta coisa. Semana passada na estreia foi maravilhosa, quero agradecer a todos vocês. Não deu para responder para todas as pessoas, mas a gente, devagar no programa, a gente vai ficar a agradecer as pessoas. Com nós hoje aqui, a delegada Mônica Gamboa. Boa noite Cheron, muito obrigada pelo convite, boa noite Miriam, boa noite a todos vocês da Rádio Exclusiva FM. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço para a gente falar de um assunto tão importante. Olha, nós que sentimos honrados, realmente a gente agradece, você que tinha outros compromissos e você nos cedeu essa gentileza nessa rádio que foi acolhedora, que acolheu nós com tanto calor, com amor. Então, para nós ganhamos um presente. Pessoal, e nós aqui, a professora Miriam, que realmente é uma pessoa fora de série, é uma satisfação de poder falar para vocês o que vocês quiserem, inclusive já está no ar, você já pode fazer as perguntas para nós, que a nossa delegada Mônica Gamboa vai responder todos vocês, tá bom? Mônica, me fala uma coisa, o que está acontecendo de tanta coisa hoje, principalmente com a mulher. Hoje nós queremos sair daqui com uma palestra para a gente nunca mais esquecer disso. Sim, durante esse período da pandemia, né, um dos questionamentos e uma das pautas que mais eu tenho falado sobre é exatamente o aumento dos casos, dos números de casos de violência doméstica, né? E o que as pessoas têm mais interesse em saber é por que a violência doméstica aumentou durante a pandemia, né? E eu já começo aqui dizendo que não é que ela aumentou simplesmente durante a pandemia. Esse período de pandemia, ele está servindo para trazer à tona esse grave problema que é a violência intrafamiliar, a violência doméstica, né? Então, eu espero que hoje a gente consiga debater um pouco sobre isso, mas já chama a atenção que o que vem acontecendo, de fato, os números aumentaram, mas o problema, a situação da violência doméstica no Brasil e no mundo, ele já é um problema bastante antigo. Mônica, realmente você foi bem feliz é que as pessoas hoje não sabem como recorrer. Com essa pandemia e as pessoas tiverem que ficar junto em casa, aí começou a mostrar realmente que é a coisa mais grave do que a gente está imaginando, não é isso? Sim, todo esse quadro, nós estamos vivendo um período de instabilidade, né? E toda a situação de crise, toda a situação de instabilidade, ela traz impactos para a nossa vida, né? Impactos na nossa vida profissional, impactos na nossa saúde, impactos na nossa sociedade e também nas relações familiares. Então, assim, não são raros os casos que a gente ouve as famílias dizendo que está todo mundo mais estressado, está todo mundo bastante inseguro com o nosso futuro, né? O que vai ser o futuro das pessoas com relação a emprego e etc. Então, o convívio mais intenso, ele facilita esse quadro de desgaste, né? Então, aquela família que antes se encontrava um período do dia, no final do dia, agora, obrigatoriamente nos últimos meses, passaram a ter um convívio mais intenso. E isso traz um desgaste, né? Somado a outros gatilhos que a gente tem dentro desse convívio, que muitas vezes é o consumo de álcool, a droga, o desemprego. Tudo isso são reflexos dentro de uma situação familiar que pode funcionar como gatilho para a violência doméstica. Mônica, a gente agradece. Aproveitar para perguntar para a professora Miriam alguma pergunta que ela gostaria de fazer. Miriam, você pode ter o prazer, pode falar a pergunta. É um prazer, seja muito bem-vinda, doutora Mônica Gamboa. Obrigada. A esse momento muito importante de entrevista. E antes de entrarmos no tema violência doméstica, nós gostaríamos de aproveitar a tua carreira profissional como modelo nessa entrevista. A senhora é delegada de Polícia Civil, é escritora e é professora da Academia de Polícia. Sim. E também das forças armadas. E então, o que é interessante estudando a tua trajetória profissional,
é interessante e importante a gente perceber que são poucas as mulheres nos cargos de liderança, nos cargos da segurança pública. E a senhora tem uma trajetória profissional muito interessante, então essa nossa entrevista, iniciando por isso, é até para inspirar os estudantes de curso superior, que muitos deles estão, muitas vezes, em dúvida da carreira que vão fazer. Eu mesmo, enquanto professora que sou, sempre oriento os meus alunos a escolher aquilo que realmente fará sentido na vida deles. Se o curso não for adequado, mude de curso, né? Uhum. E então a senhora fez muito jovem, iniciou um curso de nutrição, sim, depois alguns meses de medicina, e aí, ao ir a uma delegacia, que a senhora precisou solicitar um RG, a senhora teve um insight e resolveu mudar de carreira. Então, eu vou dar uma de jornalista aqui e vou fazer 3 perguntas em uma. Não sou jornalista, mas vou fazer 3 perguntas em uma. O que fez a senhora ter esse insight e fazer essa opção radical de um curso de veterinária, resolver iniciar um curso de bacharelado em Direito? Segunda pergunta, qual foi a reação da família? A sua família apoiou essa decisão? Tem alguém na família que também trabalha, atua na carreira? E a terceira pergunta, a senhora há 13 anos é delegada de Polícia Civil e ingressou em 99. A senhora tem aqui uma frase que chama a atenção na sua trajetória: conquista do meu objetivo. Então, fazendo um paralelo da Mônica em 1999, quando teve esse insight e mudou de curso, pensando num sonho a realizar. Uhum. Então, uma análise comparativa com a Mônica de 1999, com a Mônica hoje. Eu gostaria que a senhora fizesse uma retrospectiva e dissesse qual hoje, nesse momento, quais foram os frutos deste sonho realizado. Sim. Miriam, olha, a Miriam fez uma pergunta bem comprida, hein? Mas eu retomo a primeira. Se eu esquecer alguma parte da pergunta, vocês me chamam a atenção. Pessoal, isso realmente para nós é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas realmente estão querendo procurar alguma coisa e quando se espelha numa mulher, vê essa valentia, essa garra, a gente se sente orgulhoso. E nada mais justo ela responder para todos vocês o que almeja, por que ela está aqui, por que ela está falando de tudo que está acontecendo realmente, no momento hoje que tudo está acontecendo. Mas breve essa tempestade vai passar, né, mano? Sim, se Deus quiser. Estamos caminhando para o fim, né? Bom, muito obrigada pelos elogios, pelas palavras carinhosas quando você se refere a mim, a minha carreira, Miriam Cheron. Bom, vamos lá. De fato, assim, o ponto inicial de tudo isso, eu acredito que seja a minha afinidade com os estudos. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Então, quando eu era menina ainda, eu participava dos campeonatos nos colégios. Acontece. Eu participava dos campeonatos na escola de melhor aluna, da 8ª série, etc., né? Então, eu gostava muito de estudar. E aí, quando eu fui fazer colegial na época, não era o ensino médio, era o colegial, né? E eu optei por fazer um colegial técnico, prestei um vestibular, que eles chamam de vestibulinho, para nutrição, técnico em nutrição. Passei, foi a primeira prova de competitividade que eu fiz, um vestibular bastante acirrado. Eu me recordo que tinham 100 vagas para esse técnico em nutrição.
numa escola técnica chamada Carlos de Campos, no bairro do Brás. É uma escola bastante tradicional e muito competitiva para ingressar, né? O número de vagas é muito disputado. E eu, sem preparo algum, me preparei ali em alguns meses. Eu sempre estudei em colégio público, nunca estudei em colégio particular. E eu me dedicando com a ajuda da família, dos tios, para me preparar para aquele vestibulinho, eu passei, entrei na posição 98 de 100 vagas. Parabéns, eu entrei em 98, mas eu entrei. Parabéns. Então, por isso que eu quero dizer, assim, não importa, já para delegada, eu fiquei em 5º lugar. Né? Num concurso de 220 vagas, eu entrei em 5º lugar. Parabéns, e isso demanda o quê? Preparo, tempo de preparo. Para o vestibulinho, eu estudei poucos meses. Para o concurso de delegada, eu estudei 4 anos. Então, o foco, a disciplina é a base do sucesso, né? Mas voltando lá, passei, entrei, me formei em técnico em nutrição, tive a oportunidade de trabalhar em empresas, em creches e em hospital. Quando eu fui fazer o trabalho de nutrição clínica, eu me apaixonei pela área médica. E aí a minha intenção era ser médica. Eu queria fazer faculdade de medicina, mas meus pais não tinham a menor possibilidade de arcar com o custo mensal de uma faculdade particular. Então, ao longo de 2 anos, eu fui tentando universidades estaduais, federais, cheguei a ficar em lista de espera, mas o ensino público comprometeu um pouco os meus estudos, porque eu não tinha aquela base de um aluno que veio de uma escola particular, né? Então, ali foi o primeiro impacto que eu tive da importância da educação, né? Do ensino público de qualidade. Mas, enfim, fiquei em 2º lugar na lista, como segunda opção, na lista de espera. Eu tinha medicina veterinária. Fui aprovada e fui fazer. Cursei medicina veterinária por 2 anos e meio, fiz praticamente metade da faculdade, quando eu senti um vazio dentro de mim e eu falei, não é isso exatamente que eu quero. E aí eu tinha a ideia de ir para um outro país, né, para tentar medicina em outro país, ou ver exatamente o que eu queria da minha vida, viajar um pouco. E aí eu fui até uma delegacia de polícia para tirar a 2ª via do RG. Hoje em dia tem o poupa-tempo, naquela época não tinha poupa-tempo, não existia, né? Então a 2ª via do RG era feita na delegacia e foi lá. E quando eu cheguei na delegacia de polícia, eu vi uma movimentação que, na verdade, estava acontecendo uma prisão em flagrante, e era uma delegada que conduzia. A delegacia que eu fui fica na área onde eu sempre morei, nasci, fui criada, que é a área da freguesia do Ó, 28º Distrito Policial, né? 4ª seccional de polícia, e ali eu vi aquela movimentação e aquilo me encantou. E eu perguntei para o rapaz, eu falei, o que essa moça faz? Ele falou, essa moça é uma delegada. E eu falei, tá, e para ser delegado tem que fazer o quê? E aí me falaram, tem que fazer faculdade de Direito. E aí, prontamente, eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe sempre teve o sonho de que eu cursasse Direito, porque, na verdade, a minha mãe queria que eu fosse juíza, né? E a minha mãe falava, você tem que prestar concurso para juíza, você é uma pessoa da justiça, você sempre foi muito ligada a causas sociais. E, de fato, eu sempre participei de movimentos na escola, sempre busquei um olhar social para tudo que eu fazia, sempre estava envolvida em campanhas para ajudar o próximo, e o trabalho no hospital também me humanizou demais. Enfim, e aí eu saí de lá decidida a fazer Direito. Atravessei a rua, tinha uma banca de jornal, eu comprei um guia do estudante, na época também não tinha internet, né? Nós estamos falando aí de 1998, mais ou menos. E aí eu comprei o guia do estudante e falei, vou prestar vestibular para Direito. E mudei totalmente o rumo do barco, né? Cursei a faculdade de Direito. Logo no primeiro ano, eu já sabia o que eu queria, eu já falava ali para os meus pares na faculdade que eu queria ser delegada. Então, não é que eu fui fazer Direito para descobrir o que eu queria ser. Eu fui fazer Direito porque eu queria ser delegada, né? Na faculdade, meu apelido era delegada, então todo mundo falava, fala com a delegada, chama a delegada. E eu adorava aquilo, né? É Maktub, né? Aquilo foi me dando forças, né, para o meu objetivo. A faculdade de Direito são 5 anos. No 4º ano de faculdade, eu comecei a acumular cursinho e faculdade. Então, assim, era uma jornada insana, porque eu trabalhava, né, tinha que fazer estágio, estudar para a faculdade e para o cursinho. Mas eu fui me familiarizando com aquele ambiente, né? Me formei em 2003.
Sempre fiz meus estágios, enfim, na área criminal. Me formei em 2003, passei na prova da OAB, fiz especialização na área criminal na OAB. Fiz alguns casos como advogada criminalista, mas sempre tendo foco no concurso. Prestei o concurso de 2003 da Polícia Civil, não passei, fiquei na segunda fase, eu passei, né, na primeira fase, fiquei na segunda fase do concurso, e aí eu vi a importância de um curso preparatório. Então, de 2003 até 2006, que foi o ano da minha aprovação, foram 3 anos de total abdicação. Foi uma fase, assim, que eu abdiquei de tudo na minha vida. Viagens, vida social, namoro. Então, tudo o que pessoas da minha idade faziam, que era ir para balada, viajar, ir para o exterior, eu não fiz nada disso, né? Eu fui aproveitar a minha vida e nem muito, assim, porque depois eu entrei numa rotina de trabalho muito intensa e eu estou nessa vida até hoje. Então, eu falo que eu sou uma pessoa que sempre trabalhei demais, né? Mas naquela época eu abdiquei de tudo isso e o que alimentava a minha garra era o meu desejo de ser delegada. Prestei o concurso em 2006, um processo seletivo bastante acirrado, já falando sobre a questão das mulheres no concurso, né? Das 220 vagas, nós fomos aprovadas em 71 mulheres. E essa é a média dos concursos para as polícias dos estados. Então, do número de vagas, não passa de 1/3 o percentual de mulheres. Cenário que precisa mudar. Né? A inserção da mulher no mercado de trabalho, na polícia, na política, no empreendedorismo, ela é vital, já passou do tempo da mulher ter posições, né, e ocupar cargos como os homens. Eu estava lendo recentemente uma reportagem e eu vi que apenas 1% das mulheres do mundo ocupam cargo de CEO. Né? Ou seja, aqueles representantes, a administrativa da alta casta do empreendedorismo ou do mundo corporativo, 1%. Na política, as mulheres não passam de 12%. Nos cargos policiais, a ocupação de mulheres não passa de 30%. Então, a gente sempre está no ranking ali, correndo atrás, né? Bom, e aí eu entrei no concurso, fiquei muito bem colocada, finalizei a academia de polícia em 5º lugar. A hora que a gente termina o concurso da Polícia Civil e faz a academia de polícia, a gente tem uma prova interna para você ter a sua colocação. Então, dentro do curso de formação, qual é a sua posição? E aí você escolhe a vaga, ou seja, o distrito onde você vai trabalhar. E aí eu fiquei em 5º lugar, fiquei muito bem colocada no concurso e comecei a minha carreira trabalhando no 93DP em 2007. Né? Eu comecei a trabalhar como delegada, estou na profissão há 13 anos, em maio eu completei 13 anos de polícia. Né? Me especializei em criminologia, em direito público. Primeiro eu fiz a especialização em direito público, depois em criminologia. Dentro da criminologia, eu consegui romper barreiras dentro da minha instituição, trazendo a importância do estudo do criminoso, da prevenção do delito, do combate à criminalidade. Né? Por quê? Porque a gente já tem aquele olhar de que a repressão apenas não adianta, né? Se adiantasse, né, se a cadeia apenas bastasse para ressocializar, a gente não estaria num mundo tão violento. Né? Então, foi por isso que eu fui estudar criminologia. Escrevi 2 livros, eu tenho 2 livros de criminologia, muito bem aceitos no mercado, né, e tenho um resultado exitoso. Faço um trabalho já há mais de 10 anos com concurseiros, né, que são os meus xodós, meus alunos de concurso. Então, toda a dificuldade que eu tive, toda essa trajetória árdua, eu procuro compartilhar com as pessoas. Né? E assim que eu cheguei no mundo do concurso, e hoje em dia trabalho dando aula em pós-graduação, na academia de polícia, que também é um concurso público, é um concurso à parte, e com cursinho. Mônica, é com uma satisfação que eu queria aproveitar o pessoal, está todo mundo olhando aqui, já está mandando um recado para você. E você hoje tem um cursinho também, né? Que você prepara a pessoa que tem vontade. Você que tem vocação, tem vontade, que acha difícil, olha aqui, ela abdicou namoro, fim de semana, muita coisa que ela deixou para lá. Então está na hora dos jovens hoje, com tanta tecnologia, eu até concordo, mas
está na hora de focar numa coisa, porque as coisas estão difíceis, né? Sim. Tem um curso, obrigada pelo espaço, chama Gamboa Concursos. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Agradeço muito a minha família. Minha família sempre foi, assim, pilar para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Seja a minha família antes de casada, seja a minha família hoje casada, onde o meu marido me dá total estrutura para que tudo isso seja possível acontecer. Mas eu sempre tive muito apoio da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, dos meus tios. A família inteira sempre acreditou demais nos meus sonhos, no meu trabalho. E a gente, em 2013, fundamos o Gamboa Concursos, né? Depois de uma experiência longa minha, eu passei por todos os cursinhos de São Paulo, dei aula do cursinho mais simples ao mais renomado, representei alguns cursinhos no Brasil, fiquei durante uma trajetória muito intensa, até que eu decidi abrir o meu, para que tivesse a minha cara. E lá no Gamboa, a gente tem um lema, né? Eu sempre falo que um dos nossos slogans é: aqui começa a sua transformação. Por quê? Porque é uma transformação a preparação para o concurso, né? A gente foca não apenas nos ensinamentos, na matéria, mas a gente foca na mudança da pessoa, no autoconhecimento, na busca por aquele objetivo e já nos primados da polícia, né? Para que ele já entre durante a formação dentro de um espectro do que vai ser pedido lá na academia de polícia. Doutora Mônica, eu gostaria que você falasse até o telefone já do cursinho, porque tem muitas pessoas realmente contentes e almejando alguma coisa, porque daqui para frente as pessoas hoje têm que espelhar, principalmente vocês mulheres. O que a doutora falou, os homens não gostam muito, fica meio arredio assim, mas a realidade é essa, mudou muito, muito. Tanto que nessa pandemia chegamos à conclusão que é difícil ficar em casa, hein? Porque eu sou o serviço, já sei fazer alguma coisa em casa. Aprendeu, Cheirão, isso aí. Tem que... no varal já mas isso o serviço doméstico não é ajuda, ele é compartilhado. O casal tem que compartilhar o serviço, e não é ajuda. É compartilhamento. Delegada Mônica Gamboa, tomara que acabe logo com essa pandemia, porque eu estou aprendendo tanta coisa. Está vendo que bom? Todos nós, alguma descoberta nós tivemos, né? Antes de entrar no tema mais especial, aproveita, fala o telefone. Olha, tem tanta gente... Obrigada. Olha, já que você está dando a deixa, a gente está em vias de lançar o curso novo. A pandemia atrasou um pouco a nossa gravação, né? Mas a gente já está em fase final, conclusiva de encerramento do curso, para lançar, acredito que dia 25 de julho, nós estaremos lançando a turma nova, curso extensivo para carreiras policiais. É um curso que ele abrange todas as carreiras, com exceção de delegado. Então, eu procurei fazer uma grade pedagógica onde a gente consiga atender aquele aluno que quer prestar para agente policial, investigador de polícia, escrivão de polícia, agente de telecomunicações. Então, com exceção de delegado, ele serve para todos. O site é www.gamboaconcursos.com.br e o telefone de lá é 94787-8604. Doutora, me permita só fazer uma colocação. A senhora, claro, como esse universo da segurança pública é um universo ainda, não deveria ser, mas é preciso muito incentivo, muito masculino. Eu percebo na senhora, ao fazer uma pesquisa da tua trajetória profissional, eu percebo na senhora a senhora tem muita sensibilidade ao dar entrevistas, dar palestras sobre qual o seu papel, né? Qual é o papel de uma pessoa num cargo da segurança pública ou numa liderança. Então, eu acredito que a senhora, ao dar formação para essas pessoas que têm um sonho de seguir a carreira militar, né, a carreira de segurança, civil, ela precisa de ter esse estímulo. É preciso ela, além de ter o sonho realizado, ouvir, né, da senhora que já tem todo esse preparo para dar essa formação, que vale a pena todo o sacrifício, as privações. Sim. Tanto é que a senhora, muito bem colocado aqui, expôs que teve que adiar muitos momentos de lazer, de distração, para poder a conquista da realização dos seus sonhos, né? Doutora, tem um pessoal perguntando aqui, o Vicente, ele é de Bauru. Vai ter online? Sim, então vamos falar já dos dois. Sim, o Gamboa está num novo formato, né? Nós trabalhamos até 2018 com curso presencial,
porém, considerando a minha agenda, a minha vida muito atribulada, seja na polícia, seja como mãe, seja como empresária, né, professora, eu não estava dando conta da expansão do nosso curso. Meu marido também é policial, também tem a rotina dele na Polícia Civil, então a gente optou por uma repaginação do curso, e em 2019 nós lançamos o Gamboa na versão online. Então, hoje em dia nós temos uma plataforma online, as nossas aulas são em estúdio, teve toda uma mudança. Vocês vão ver, acompanhem lá no site que a gente vai soltar um pouquinho do nosso novo modelo de curso, né? E espero que vocês gostem. Mas olha só, respondendo ao que a Miriam disse, sim, eu tenho muita responsabilidade, né, com a figura e com a importância que eu represento na vida das pessoas. Então, isso tem todo um reflexo até na minha vida pessoal, né? Tudo que eu faço, eu sempre olho se eu estou dando um bom exemplo para os meus alunos, para as pessoas, se eu estou servindo para engajar aquelas pessoas, para encorajar, porque hoje eu vejo que esse segmento, isso tudo que aconteceu na minha vida, é uma missão, é um dom, né? E eu tenho muito respeito por tudo que eu construí. Eu venho de uma família muito simples, uma família muito honrada, porém simples, e eu hoje estou num patamar social, intelectual e até financeiro muito diferente do que meus pais tiveram e puderam propiciar para mim, né? Então eu tenho muito orgulho de que esse esforço todo eu posso dar uma condição boa para os meus filhos, né? E se puder ficar aí o recado, é o que eu falo, o que a gente planta, a colheita, uma hora ela vem, a gente não pode desistir. Hoje ainda eu postei no Instagram, quem entrar lá no meu Instagram vai ver, eu coloquei uma frase que ela tá existir, aí tem o prefixo desistir ou persistir, e é justamente isso, né? Todos os dias a gente tem mais motivo para desistir do que persistir. E a gente tem que ter o quê? O nosso sonho, o nosso ideal, a nossa garra em persistir. E hoje eu sou muito grata, né, a tudo que eu conquistei, e eu falo com boca cheia. Eu não tenho grandes coisas, né, mas tudo que eu tenho, para mim, é muito, e eu tenho graças ao meu trabalho. O meu trabalho como delegada, como professora, a confiança do meu alunado, que compra meus cursos, compra meus livros, me chama para palestras, né? Hoje eu posso, assim, escolher os lugares onde eu quero estar, para quem eu quero falar, e tudo isso eu conquistei graças ao meu trabalho, a minha convicção e o meu comprometimento com os alunos. Então, valeu a pena essa mudança radical. Muito, valeu muito. Sabe por que eu e o Cheron resolvemos iniciar essa pergunta em relação à sua vida profissional, doutora? Porque, assim, muitos jovens hoje, muitos estudantes, às vezes eles ingressam à carreira, não a que eles queriam, mas por escolha dos pais. Muitos pais não realizaram seus sonhos e projetam nos filhos. Eu não pude ser veterinária, por exemplo, mas eu vou projetar no meu filho. Então, é importante a tua história é muito importante para inspirar muitos estudantes. E hoje também, se eu puder brevemente falar disso, a gente está vivendo tempos de muita liquidez, né? Já dizia Zygmunt Bauman que a gente está vivendo um período de sociedade, modernidade líquida. Ou seja, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 5 anos. Fui mãe tarde, né? Eu estudei tanto e trabalhei tanto que chegou um momento que eu falei, não, eu vou viver para o mundo, né? Até que a vida me presenteou com os meus filhos, com meu marido, e deu tempo, né? Deu tempo. Então dá tempo da gente ter a nossa vida pessoal também. Hoje eu tenho uma família que eu amo demais, meus filhos, assim, super colaboram com tudo que eu faço. Tem hora que eu estou gravando aula e tem uma mesa como essa, meu filho está lá embaixo do meu pé e ele quer ficar me tocando e fazendo carinho, a câmera não mostra, né? E eu fico lá, faço carinho nele, gravo a aula, tem hora que eu mostro, eu falo, gente, o João está aqui comigo, ou a Manuela, enfim. Agora, a gente está vivendo tempo de muita
muita liquidez. Eu vejo pelos meus filhos, eles estão lá assistindo um vídeo e aí eles se cansam daquilo, só faz assim com o dedo. Eles não sabem o que é comercial, eles não sabem o que é ter que esperar o outro dia para assistir o desenho. Eu lembro que quando eu era criança, eu amava a Caverna do Dragão e passava 10h30 da manhã. E aí eu pegava meu pacotinho de bolacha, esperava ali, né? E quando chegava o momento que começava o desenho e eu comia bolacha, era muito mais prazeroso, porque tinha o aguardo. Hoje em dia, não. Eles vivem aquela coisa. E nós, pais, temos que ter a responsabilidade de guiar esse caminho. Porque senão a gente vai criar crianças com problemas de frustração no futuro. Eles não vão saber ouvir não, eles vão ter intolerância à negação e logo vão ser crianças frustradas, crianças com problemas, né? Então a gente também tem que ficar muito ligado nisso, de nem projetar o que a gente queria ser nos nossos filhos. Minha mãe queria que eu fosse juíza, né? E eu sou delegada, eu tenho certeza que a minha mãe morre de orgulho, né? de eu ser delegada. Mas ela, né, queria juíza, por conta do salário, por conta da estabilidade, essas coisas. Mas eu falei, mãe, eu não me vejo ali, né? Mesmo quando eu cheguei num patamar, ela falou, estuda agora para a magistratura. Eu falei, não, mãe. É isso que é interessante. Não. A senhora disse tudo. Eu não me vejo ali. Eu tenho 3 filhos. Eu sempre, para os meus alunos de universidade, do ensino médio, de educação de jovens e adultos, e para os meus filhos, escolham aquilo que vocês, a carreira que tem a ver com vocês. Porque tá assim, qual é o sonho? Eu digo isso há anos, há mais de 3 décadas em salas de aula. Que pai que não quer ver os seus filhos felizes, realizados, os filhos bem-sucedidos, melhor, e pessoas melhores e mais humanas no futuro. Está faltando muito isso. Então, eu vejo que é preciso realmente a tua história é muito inspiradora. Obrigada. Para que realmente os estudantes sigam aquilo que tenha realmente, que vai fazer sentido na vida deles. Porque eu acho que muito fator é o amor, sabe? Eu faço tudo com muito amor. Eu acho que antes da dedicação, da disciplina, eu tenho muito amor em tudo que eu faço. Então fica mais fácil, né? E tem uma em nos seus livros publicados, nos seus artigos, tem uma frase muito evidente, muito em destaque: conquista dos meus objetivos. Sim. Então, é importante essa perseverança. Sim. Né? Toda essa trajetória. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu pulso, eu tenho uma tatuagem escrito fé. Eu tatuei, essa tatuagem eu fiz no meu primeiro ano de estudo para a polícia. Por quê? Porque ela serviu como um amuleto. Cada vez que eu esmorecia, cada vez que eu pensava, eu não tenho dinheiro, eu queria fazer o cursinho X, né? Eu vou falar aqui porque eu tenho muito respeito ao curso do professor Damásio de Jesus, que nos deixou o ano passado, lamentavelmente, né? Uma grande perda para o mundo jurídico. E eu sonhava, eu passava em frente ao Damásio e falava, meu Deus, eu quero fazer esse cursinho. Mas a minha família não tinha condições financeiras de pagar. E sempre eu sonhava com aquilo, né? E não podia. Fazia o cursinho que estava no bolso da minha família e mesmo assim, durante o período do cursinho, eu fazia uns biquinhos. Eu vendia uva no palito. Eu pegava palito de churrasco, colocava uva, cobria com chocolate e eu vendia, né? Meus filhos até brincam comigo, que eles falam, Mônica da uva, porque me chamavam de Mônica da uva, e enfim. E assim eu fui pagando meus estudos. E um certo dia, eu estou na minha casa, já professora, estava ficando conhecida nesse métier de professorado para cursinho, toco o meu telefone e eu recebo o convite para ir dar aula onde? No Complexo Educacional Damásio de Jesus. Eu quase caí, né? Quando falou que era de lá, eu falei, não, é trote. A minha mãe começou a ter uma crise de tremor, eu falei, não, é trote. Aí falaram, não, vem cá. Quando eu conheci o doutor Damásio, e ele falou, olha, eu quero que você venha dar aula de criminologia aqui. Eu abri o berreiro na frente dele e falei, olha, para mim significa muito eu estar aqui dando aula, porque, me arrepia até hoje. Eu falei, eu nunca tive condições de pagar esse curso, e de repente eu estou sendo paga para dar aula aqui. Eu representei o curso Damásio em vários estados. É um cenário totalmente... E assim, por isso que eu tenho muito carinho por aquele colégio. O professor Damásio me inspirou muito a fundar o Gamboa, porque ele começou com uma história muito semelhante à minha, de luta, um homem de garra, um homem simples, e construiu um império. Né? Sem a minha pretensão de ser quem ele foi, mas essa história inspiradora
serve para dar garra para nós. E eu, com a minha tatuagem, eu focava ali no fé. Eu tenho muita devoção a São Jorge também. Sempre fui muito ligada a São Jorge e pedindo. E da mesma forma que o Dr. Damásio me inspirou, eu tenho certeza que a minha história inspira outras pessoas. E por isso que eu rodo os 4 cantos do Brasil, trazendo essa motivação que é muito importante para as pessoas. Olha, Sharon, que inspiração bacana que ela quebrou paradigmas. Para nós é um prazer. Né? A FM Exclusiva está de braço Obrigada, aberto para ver essa luta, essa perseverança. É muito orgulho, as pessoas estão fazendo pergunta aqui. Até vou mandar um abraço no pessoal. Eu quero mandar um abraço para o Cícero Almeida, da Avenida Ipiranga, 1202. É um amigo nosso. Parabéns, Cícero. E está dando os parabéns para a senhora, delegada. Obrigada. Abraço, Cícero. Ele falou o contrário. Ó. Ele falou assim, eu vim da Bahia, mas já estou com uma lojinha aqui. Isso aí. Tá vendo? Isso aí. A gente Deus ajuda quem cedo madruga. Vai ter sempre essas novidades, essas pessoas maravilhosas. E as pessoas estão agora querendo saber o que pode fazer para denunciar. Tá. E tanta coisa que está acontecendo, com tanta experiência, senhora. Uma dica para as pessoas, porque muitas pessoas não têm coragem, só sabem disso. Não tem coragem. A turma fala que vive de amor, que puxar o cabelo. Eu acho que isso é só no contos de fada. Então, nós queríamos para a senhora, o que tem que fazer quando tiver uma situação difícil, que a pessoa não tem jeito de denunciar de jeito nenhum? Tem que usar alguma coisa. Dá uma experiência para nós, doutora. Tá. Bom, eu vou dar uma resumida aqui sobre a questão da violência doméstica na prática, tá? Ao longo desses 13 anos como delegada, eu fiz várias funções na polícia até chegar numa delegacia de defesa da mulher, onde eu fui titular. Saí de lá no final do ano passado, como titular da 3ª DDM, que fica no bairro do Jaguaré, tá? Mas até chegar lá, eu passei por um trabalho operacional. No começo da minha carreira, eu trabalhei no operacional, então com aquela roupa operacional, ia pra rua, ficava fazendo patrulhamento. No extinto GOI, participei um tempo do grupo de operações especiais, que hoje está parabéns, extinto, né? Era um sonho também participar do GOI. Que trabalham na administração que precisa, né? Sim. Mas uma mulher guerreira saindo operacional, a gente só tem que dar os parabéns aos demais, todos. Qualquer lugar que dá, é importante, porque tudo é um leque, tudo faz parte do outro. Mas sair na rua com essa bravura... Sim, é um trabalho assim que eu fiquei por 8 meses e depois falei, eu quero fazer o trabalho de polícia judiciária nas delegacias mesmo, mas depois eu tive uma outra experiência no operacional na corregedoria, trabalhei na corregedoria da Polícia Civil, trabalhei na parte administrativa, fazendo a questão contratual, né, a parte burocrática, é um serviço de bastidores na polícia, que mexe com licitação, com contratação, com leilão de veículos, com recursos humanos. Gerenciei uma equipe de 52 policiais civis, também um cargo de divisionária, que até então é difícil a mulher chegar nesse patamar, né? Até que fui para a delegacia da mulher. E lá na DDM, diferentemente do que as pessoas falam, mas aqui as mulheres vêm e reclamam, não dá prosseguimento no BO, não dá prosseguimento no inquérito. Eu procurei, assim, compreender por que aquilo acontecia, né? E o cenário da violência doméstica, ele é um crime muito subnotificado. O que é um crime subnotificado? É aquele crime que a vítima não denuncia. Mas não é pura e simplesmente porque ela não quer, porque ela é covarde, porque ela não quer nem saber de nada. Não. Existe todo um contexto, né? E aí entra a criminologia, entra a psicologia. Eu sempre fiz um trabalho na DDM com apoio de psicólogos, né? Inclusive, uma das minhas lutas na polícia é que todas as unidades de Delegacia de Defesa da Mulher contasse com estagiários de psicologia. É de suma importância o pré-atendimento dessas mulheres, o acolhimento dessas mulheres ser feito por psicólogos. Na DDM onde eu estava, tinha um contrato, um acordo de cooperação com a Universidade Paulista, com a Unip adormecido. Assim que eu cheguei na DDM, eu retomei esse contrato e o tempo que eu estive lá, eu tentei fazer um acordo guarda-chuva para que todas as outras DDMs tivessem o suporte da psicologia. Por quê? Porque quando uma mulher chega numa delegacia de polícia, tem que ver o que tem atrás daquilo ali. Tem uma trajetória de muita dor, de muita dúvida se ela deve ou não ir.
Para nós que estamos ali no dia a dia, é fácil, é mais um boletim de ocorrência, é mais uma mulher chegando com a sua família, é mais um caso, em meio a tantos que a gente faz no dia. Numa DDM, a gente registra, em média, de 20 a 30 BOs. Só que ali não são simplesmente 20 a 30 BOs, são 20, 30 histórias, né? E por trás dessas vítimas tem todo um contexto de dependência econômica, né? A mulher, ela é do lar. Ainda hoje existem muitas mulheres que são do lar e elas dependem financeiramente dos parceiros, que muitas vezes são os agressores. Tem a dependência religiosa. Muitas dessas mulheres frequentam uma determinada religião onde ela vai ser desmoralizada, ela vai ser julgada se ela chegar lá falando, não, eu quero divórcio, eu não quero mais ele, eu denunciei. Né? Tem a questão do julgamento da família e N outras situações. Tem o medo, essas mulheres têm medo, porque a justiça, ela é morosa. O inquérito policial, você não finaliza no dia que ela vai lá fazer o boletim. Uma ação penal, ela não tramita em um mês. E essa mulher, quando volta para casa, ela tem medo do quê? De sofrer aquilo que ela sofre, ou seja, a violência física e a violência psicológica, que é demasiadamente nociva. Né? Doutora Mônica, quando a senhora fala no medo, me responda uma coisa com a experiência que a senhora tem grandiosa em violência contra a mulher. A senhora acabou de responder quais os motivos que levam a mulher a demorar tanto para chegar a denunciar o agressor. Agora, eu pergunto para a senhora o seguinte, acompanhando todo esse assunto, que é um assunto polêmico, doloroso, a mulher, existe uma grande diferença dentro da psicologia do homem e da mulher. Agora, o que eu gostaria que a senhora me respondesse, esse medo é tão grande, a mulher, ela deve se sentir, ao longo dos anos de sofrimento, seja violência física, verbal, enfim. O medo, ele é tão grande a ponto de a mulher chegar a um ponto de se sentir ela a culpada de tanta agressão. Eu gostaria que a senhora esmiuçasse, porque o que eu, me colocando no lugar das mulheres que sofrem, que isso acontece na escola, mães de alunos, na televisão, em novela, o que eu sempre procuro me colocar no lugar das pessoas, mas eu sinto esse medo tão grande que ele sai da esfera de virar uma paixão, um amor, mas parece que ela vira o jogo, parece que ela se sente culpada. Então, culpada, como se quase chegando na delegacia e dizendo, a culpa é minha, pedindo desculpas por estar ali. Eu sou a culpada de apanhar tanto, de ele... o que esse cenário, como a senhora vê esse cenário? Olha, aproveitando a Miriam falou agora, está chegando as perguntas aqui, a Lei Maria da Penha, por que ela é muito pouco divulgada? O pessoal está perguntando. E no final, mais uma pergunta aqui. Qual foi a experiência da senhora como delegada, ao ver amigos delegados? Qual foi a recepção? Ela teve impacto? Porque os homens hoje, os homens são amigos, a equipe, tudo bem, mas a senhora sentiu alguma reclamação? O pessoal está perguntando. Bom, vamos lá. Essa questão da culpa é da vítima. Isso é fruto de uma sociedade machista, patriarcal, é cultural esse fenômeno, né? Que hoje em dia ele é menos latente e nocivo do que do passado, né? Do que no passado, mas ele ainda existe, tá? Então a mulher tende a se sentir culpada justamente porque ela foi criada para quê? Seja na Bíblia, seja em outras religiões, seja no mercado de trabalho, a mulher é aquela que foi criada para servir ao marido e criar os filhos. Então, a partir do momento que a mulher assume uma posição diferente, ou de ser o arrimo de família, ou de falar, não, eu não quero mais esse relacionamento para mim, isso não tá bom, ela passa a ser olhada com os maus olhos. A primeira pergunta que vem é, ela tá tendo um caso, ela tá traindo, ela arrumou outro. E tudo isso é fruto do quê? De uma sociedade machista. Nós praticamos o machismo o tempo
tempo inteiro, na nossa fala. Às vezes, sem a gente perceber, a gente fala de modo machista. E isso não é um discurso feminista, né? Aliás, outro dia eu estava até debatendo sobre isso. O que é o feminismo? O feminismo, as pessoas confundem muito com ativismo feminazi ou feminista, né? Feminismo nada mais é do que a busca por igualdade de direitos, por equidade. Eu gosto mais da palavra equidade do que igualdade. Por quê? Igualdade é situações iguais. Eu não sou igual a ele, que é homem. A minha força física não é igual a ele, o meu pensar não é igual dele, a minha fisiologia não é igual a dele, a minha questão hormonal é diferente da dele. Mas a gente pode ser equíname, ou seja, adaptar as oportunidades. É isso que falta, né? Então a mulher, ela tende a se culpar, sim, por esses pré-julgamentos sociais, tá? Mas é isso que a gente tem que fazer o contrário. A culpa não é da vítima, a culpa não é da mulher, sabemos, né, de ela vestir X roupa, a culpa não é da mulher de ir até a delegacia de polícia. E muitas vezes eu sou daquele lema que nos meus inquéritos policiais eu tentava compor as partes. Quando eu via que era uma situação de ofensa, de ameaça, de xingamento ou até uma lesão corporal não grave, eu chamava o autor. Por quê? Porque aquela mulher, ela não quer que aquele homem vá preso. Ela não quer que aquele homem morra. Ela quer que aquele homem se regenere. Isso. Por quê? Porque ela ama aquele homem, ela casou com ele, ela tem um compromisso familiar. Então, assim, eu luto muito dentro das instituições e da minha, inclusive, para a gente ter esse olhar ressocializador para o homem, para a família. Eu trabalho muito com treinamento para empresas e tal, de conscientização e enfrentamento à violência doméstica. Aliás, quem tiver interesse desse treinamento na sua empresa, entre em contato com a gente, que a gente faz esse trabalho. Para quê? Para, de fato, conscientizar as pessoas, saber lidar. Porque nenhum relacionamento, seja ele profissional, seja ele afetivo, ele começa para acabar. É claro. Eu não venho aqui para entrevista para falar, não, eu vou lá para dar errado. Não. Ou eu vou aceitar um convite de emprego, mas isso aí não vai dar certo. Ou eu vou começar a namorar com o meu marido, o Éder, para terminar. Não, a gente casou. Eu comecei, né? Ainda que tenha percalços no caminho, não é para ser assim. Certo. E a situação de violência doméstica, talvez é esse olhar que falta. É a falta de dinheiro. É o lugar muito pequeno que eles moram, é a situação dos filhos. Então, às vezes, quando chama o casal e eles se deparam ali de frente para a autoridade policial, eu sempre conversei muito com as vítimas, né? E eles se sentem com vergonha. Um olha para o outro e fala, poxa, vamos embora, por que a gente está aqui? A culpa e a vergonha. E aí eu tento mostrar a situação. É óbvio que tem situações que não é assim. Tem situações que chegam, é um feminicídio, ou é uma tentativa de feminicídio. Homens extremamente violentos, homem com ódio de mulheres. E é muito triste, eu já fiz alguns casos assim. Nessas situações não tem conversa. A gente tem que aplicar o quê? O que está na lei. E o que a lei diz? Que todo agressor, ele é passível de ser preso preventivamente, tá? A prisão preventiva é o instituto legitimado na Lei Maria da Penha. Respondendo a pergunta da nossa ouvinte aí, por que a Lei Maria da Penha não é tão divulgada? Eu até acho que ela é divulgada. Ela é uma lei boa, eu vejo poucos ajustes a ser feito na Lei Maria da Penha, mas ela precisa, antes de ser ajustada, que tem ajustes, sim, jurídicos que tem que ser feito nela, por exemplo, substituir a palavra mulher para gênero feminino, né? Por quê? Porque a lei tem que ser aplicada para os transexuais também. É uma questão de gênero e não de sexo biológico, né? Então, é um dos ajustes que a lei precisa passar. Mas eu acho que antes da gente ajustar a lei, a gente tem que procurar fazer o quê? Procurar implementar ela na íntegra. A Lei Maria da Penha, ela traz um rol muito grande de políticas públicas a serem implementadas. Uma delas é essa, voltada para a ressocialização do autor. E nós temos pouquíssimos trabalhos nesse sentido.
né? Um trabalho de ressocialização do autor para recomposição da família, para reintegração desse homem no lar. Por quê? Porque a mulher não quer ver ele preso. Ela não quer separar. Ela não quer o mal dele, né? Não quer. É muito comum as mulheres, ao longo do inquérito, voltar na delegacia e falar: olha, doutor, ele melhorou, eu quero tirar isso, pelo amor de Deus, ele é pai dos meus filhos, a gente está às boas. E você faz o quê com o procedimento que está em andamento? Então, essa né? misoginia que os homens têm Isso. da mulher é diferente, a mulher não tem do homem. Agora, essas suas colocações, doutora, me permita mais uma vez, leva a fazer uma outra pergunta, que está assim, eu estou sentindo cócega e eu vou perguntar. Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu vou agora me colocar no lugar do vizinho, porque eu ouço muito das pessoas, a senhora é uma das que nas lives, nas entrevistas eu ouvi, com todo respeito, temos que denunciar, denuncie, vizinho. Agora eu vou dar um exemplo aqui. A senhora é casada com o Sharon e eu sou o vizinho. Tá. Vocês brigam. E aí eu sou o vizinho que fico incomodada e eu vou denunciar. Tá. Não é uma crítica minha, mas eu digo assim, eu ouço muitas falas e realmente trabalhos para que as pessoas denunciem. Sim. Como se eu chego a ouvir de uma forma que como se o vizinho fosse cúmplice. Agora, aí eu vou denunciar porque eu não aguento mais ver o Sharon batendo na Mônica. Aí vocês se entendem. E eu, vizinho, fico mal. Então, eu gostaria que a senhora me explicasse que é uma situação delicada de um vizinho. Hoje em dia, que as pessoas têm ódio, estão muito intolerantes, qual é a posição desse vizinho? Que cuidados ele tem que ter para, de repente, o casal volta às boas, porque o homem tem esse poder da sedução, e o vizinho fica mal com ambos, principalmente com o marido agressor. Então, me colocando no lugar do vizinho, o que a senhora, quais são as suas orientações para esses vizinhos que ficam igual gato, acuado, com medo realmente, e eu vejo que é uma situação complicada para o vizinho. Sim, com certeza. Você vai... Olha, eu acho que o debate realmente é muito difícil e o tempo passa muito rápido. Eu quero aproveitar e também quero agradecer. W. Sharon, Olhos de Águia, vai sempre ter pessoas assim, bastante com capacidade de explicar, tanta coisa. E vocês estão fazendo pergunta aí, pode mandar pergunta que a gente vai responder todas elas. Sim, respondo, pode. Sim. E a gente também quer agradecer a equipe do Olhos de Águia. Eu quero mandar um abraço para a Sandra Viríssima, que mora lá em Socorro. Quero mandar um abraço para a Tânia, uma empresária que também sempre está atrás do programa. E para nós é uma satisfação. E aquela pergunta que o pessoal está me cobrando aqui, está falando aqui, não respondeu para delegado, a diferença do delegado de homem e de mulher. É coisa simples. E o pessoal está perguntando como faz para pedir socorro com essa modernidade, essa dificuldade de telefone. A senhora tem uma saída rapidinho para as pessoas aprender alguma coisa? Bom, sobre a questão dos homens. Sofri, sim, algumas vezes preconceito, tá? Por ser mulher, né? Já sofri assédio moral dentro da minha instituição também, né? Mas aí você tem que gerenciar essas situações, usar isso para te fortalecer e continuar na luta do posicionamento não só da mulher. Aí eu estou dizendo porque a questão do assédio institucional, ela existe não só para as mulheres, existem para os homens também. É uma questão de hierarquia, né? Mas aí você tem que fazer valer o quê? A sua convicção. Eu parto da premissa que eu sou delegada de polícia. A minha carteira, como a gente brinca dentro dos bastidores, a minha carteira é vermelha, igual a de qualquer outro delegado. Eu entrei pela porta da frente através de um concurso público de seleção, né? Então, mas assim, foram raríssimos casos. O que eu tenho para falar? Eu tenho para falar que as equipes que eu sempre trabalhei foram maravilhosas em sua grande maioria. Seja equipes de homens, seja equipe de mulheres. Eu sempre fui muito respeitada, muito querida. Eu consegui construir equipes de trabalho que é fundamental para você ir lá e rachar um caso. Parabéns. Ou seja,
desvendar, elucidar um crime. E isso se dá pela união da equipe. E eu tenho muitos amigos na polícia e equipes que eu consegui fazer grandes trabalhos. Inclusive prender pedófilo, desmantelar quadrilha de furto de bicicletas de alto valor, casos que tiveram muita repercussão em mídia, aqui que eu estou falando, casos de violência com criança. Tudo isso demandou um trabalho em equipe, tá? Canais de denúncia. O canal oficial é a Central de Atendimento à Mulher, Disque 180. E aí, já respondendo o que a Miriam perguntou, a denúncia ela pode ser anônima, tá? Então, uma boa saída para o vizinho é a denúncia anônima, porque seja no Disque 180, seja no Disque 100, que é a central geral o Disque 100 é Disque Direitos Humanos. Disque 180 é Central de Atendimento à Mulher. E Disque 181 é a central de denúncias de modo geral, tá? Sobre violência. Em todos esses canais é possível você fazer a denúncia anônima, tá? Uma cartinha que chega ali na delegacia, um e-mail para a delegacia de polícia também, tá? Agora, eu sempre digo que a gente tem que pecar pelo excesso. Não é porque a gente está ouvindo a briga não acontece uma vez. Ela acontece 1, 2, 3. E ela tem intensidade. É muito importante a gente ficar ligado na intensidade dessas brigas. Como que a briga é xingamento ou não? Eu ouço barulhos, tipo barulho seco, barulhos de murro, barulhos de pessoa caindo, objetos quebrando. Então, na dúvida, 190. O caminho mais rápido é o acionamento da Polícia Militar. 190 também pode ser de caráter anônimo, tá? E tem aquela frase, nunca deixe dar o primeiro tapa, mas a coisa, doutora, não deve ser tão simples assim. Não é tão simples assim. Deixou dar o primeiro tapa, aí vai rolar o segundo. Gente, e é possível, não sei se a gente tem um minutinho aí, eu gostaria de falar sobre o perfil do homem agressor e como a mulher percebe um relacionamento abusivo. Isso é muito... Porque se a gente ficar falando de homem agressor, parece que aquele bicho papão, horroroso, que ele vai vir e vai te matar. Não. Né? Quem que é o agressor? O agressor é aquela pessoa que você se apaixonou. Ele pode ser um jornalista, um médico, um policial, um engenheiro, um vendedor ambulante, ele pode ser qualquer pessoa, tá? Ele não tem cara. O criminoso, ele costuma não ter cara, né? Hoje o jornalista Cabrini vai fazer uma matéria sobre isso, ótimo. Sobre os agressores. É o perfilamento. Uma das minhas especializações é em perfilamento criminal, né? Então a gente consegue estudar o perfil do agressor e as potenciais vítimas. Então, assim, o agressor não tem cara, mas ele dá indícios, ele dá sinais de agressor. Então, quando começa o relacionamento, ele vai lá e olha e fala, ai, olha, tá tão legal, você tá tão bonita com essa roupa, mas eu preferia que você usasse essa blusa decotada quando tivesse só nós dois. Né? Deixa eu olhar seu celular. E ele passa a ter um comportamento de controlar a tua vida que inicialmente parece que é um excesso de zelo, é cuidado, é amor. Não é. Isso é sinais, é indícios de um comportamento abusivo. No meu Instagram tem uma charge que ela é dividida em 10 telas, que é do Ilustramente. Eu quero chamar até a atenção do rapaz que desenhou, que é um trabalho primoroso, Ilustramente. No meu Instagram, que é Mônica Gamboa, lá tem. E você vai rodando, é o passarinho, é um robô conversando com um passarinho. O robô começando um relacionamento afetivo com um passarinho. E ele vai pondo. Até que chega no final, a última tela, já fazendo spoiler, né? O passarinho já tá todo detonado, machucado, e aí o robô vai embora e ele vai atrás de uma borboleta. E começa toda aquela história de repetição. É o comportamento controlador. Então é muito importante que antes do primeiro tapa, a mulher já fala, olha, querido, legal, mas eu sou assim, se você gosta de mim, tem que ser assim, tá? Pedir socorro. Como que a mulher pode pedir socorro? Primeira dica, durante esse período de pandemia, todo mundo em casa, traz um parente para tua casa. Se o seu marido, se seu companheiro é agressor, você apanha ali incessantemente todo dia e teus filhos se reclamam, apanha também, traz um familiar para dentro de casa. Deixa ali. Hoje em dia tem várias campanhas. A campanha do sinal vermelho, faz o xizinho vermelho na mão, apresenta no estabelecimento, né? Toalha pendurada para fora de casa, socorro, piscada, tem um outro movimento com os dedos. Tem alguns sinais,
tá? Que é possível pedir ajuda. E é muito importante que a gente esteja atento a esses movimentos. Viu briga no trânsito? Para lá e vai interfere. A gente não sabe em que momento vai ser uma discussão e em que momento vai ser um feminicídio, tá? Certo. Olha, está chegando o final agora, a gente agradece aqui a FM Exclusiva. É muita satisfação de ter a doutora delegada Mônica Gamboa. Ela deu uma aula aqui, tenho certeza que nossa delegacia vai ficar muito mais. As pessoas que estão escrevendo, a gente vai mandar a resposta para vocês. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o filho do Renê, que fez aniversário, para o Lucas Máximo, que está fazendo aniversário, parabéns, com grande satisfação. E os demais hoje, todas as pessoas que estão fazendo aniversário hoje, parabéns, em nome da Rádio Exclusiva FM. Olhos de Águia, W Cheiron Olhos de Águia, é um programa que toda semana vai trazer uma coisa diferente. Nós estamos aqui de braços abertos, agradecendo a todas as pessoas, principalmente a Mônica Gamboa. Guarda bem esse nome, uma pessoa que lutou, que está lutando, que não deixou nada de dúvida, simplesmente foi clara. O ar dela, o sorriso realmente é verdadeiro. Essa leveza que passou para todos nós aqui, essa satisfação da FM que realmente nós ganhamos esse presente. A senhora está convidada a voltar quando a senhora quiser, porque realmente a senhora deu uma aula. A pauta tem vai monte, precisar de uma segunda rodada. Pauta tem um monte para a gente falar. Tem muita coisa que o pessoal está perguntando, mas gente, olha o esforço dessa jovem guerreira. Chegou aonde que não imaginava, fez um caminho, um percurso e foi mudando. Mas com aquela vontade de ter aquele objetivo de chegar a um lugar mais alto que tem. E por ser mulher, por ser guerreira, nós homens compartilhamos do mesmo jeito, que a partir do momento que a gente tem um objetivo, é nós que fazemos. Doutor, não tem palavra para a gente agradecer, a Miriam, muito obrigada. Agradeço também, a professora também. Então, eu é que tenho que agradecer. Obrigada, doutora. O Kaique, quero agradecer o Ricardo. E seu esposo aí, parabéns, hein? Agradecer ele vai pro céu, hein? Agradecer todas as pessoas. Meu parceirão. Olha, agradecer as pessoas que estão assistindo aqui, a equipe da rádio e as pessoas que estão nos assistindo, tá? Amigos, colegas Eu quero também aproveitar, dar um abraço na minha netinha Joana. Joana, um beijo do vovô. Gente, com vocês toda semana, toda segunda-feira às 20 horas, W Cheiron, Olhos de Águia. Tiver pergunta, alguma coisa, manda para nós. Essa rádio tem de coração aberto, é uma equipe maravilhosa. Já agradeci a equipe atrás de nós, que realmente tem um pessoal que trabalha atrás de nós. A Tânia, parabéns, Tânia. Você, Sandra. Então, nós estamos de caminho aberto para vocês, de coração, dizendo para vocês como é bom conhecer coisas boas, como é bom aprender. E vocês hoje deram uma aula. Doutora, que Deus abençoe. Mônica Gamboa, vocês têm o telefone dela, está gravado aí, faz questão. E vocês do interior que estão perguntando como faz esse curso, é fácil. Mônica Gamboa, à disposição de vocês. Com vocês, uma boa noite a todos. Obrigada, Cheiron, pela oportunidade. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço. Eu quero até as perguntas, agradecer os telespectadores, né? As perguntas que ficaram em aberto, eu coloco à disposição. As pessoas podem me procurar no Facebook. Eu estou como delegada Mônica Gamboa e no Instagram eu estou como Mônica Gamboa. Me escreva ali no Messenger ou no direct e eu respondo essas perguntas. Se for o caso, a gente marca uma live. Eu só faço uma live para responder as perguntas aqui do seu programa, ou eu encaminho para a equipe do Cheiron, tá? Muito obrigada, agradeço a oportunidade para poder falar um pouco da minha vida, né? Um pouco da minha trajetória, espero que tenha colaborado, agregado um pouquinho aí com a de vocês, e falar desse assunto tão importante que é a violência doméstica. E olha, a senhora deixa aqui um grande recado, a senhora rompeu paradigmas com a sua trajetória, sua mudança de curso, e fica um recado aí para as mulheres que... usando a fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sim, podemos. Então, as mulheres podem ser o que elas quiserem. Olha o exemplo grande da doutora Mônica. Eu quero aproveitar o gancho do Cheiron e deixar um grande beijo apaixonado pelo meu neto Benjamin. Tá? O beijo por ele representa todo o agradecimento meu por todos vocês que estão assistindo. Tá? Benjamin, meu neto, que nasceu dia 26 de maio. Um grande beijo. E a todos exclusivo, que... W Cheiron, toda segunda-feira, às 20 horas, sempre terá um assunto. Muito agradecido.
boa noite para as pessoas que não perderam tempo, que aprenderam muita coisa. Com vocês que escreveram, nós vamos responder também. É uma satisfação de ter vocês nesse momento, nessa hora que passou muito rápido. Doutora, Demais. muito agradecido. Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada Até. por nos dar essa honra. Obrigada. Parabéns, agora de longe. Ah, é de longe. Tchau.